Salve, meus queridos, vocês que se ligam aqui no Blumenau. Pessoal, vamos continuar agora com os vídeos, com as perguntas, as mesmas 5 perguntas que eu fiz essa semana para 2 vereadores diferentes, vereador Flavinho Linhares do PL e vereador Bruno Cunha do Cidadania. Eu fiz as mesmas 5 perguntas para eles, para saber qual que é a opinião dos 2 vereadores sobre o mesmo tema. E a segunda pergunta que eu fiz foi sobre CPI das merendas. A gente sabe que tem um rolo com o contrato de merendas aqui em Blumenau e o Partido dos Trabalhadores, o PT, tentou emplacar uma CPI para investigar esse caso todo, mas a CPI acabou não indo para frente. Eu perguntei para eles o porquê que essa CPI não foi para frente e o que vai ser feito agora para investigar essa questão das merendas. Então você vem deixando aquele likezão monstro, se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho de notificações e vamos embora pro vídeo. Com certeza, até te agradeço a oportunidade de estar explicando essa situação. O que acontece? Primeiro, teve um problema dos aditivos na merenda, isso está sob investigação de Ministério Público, enfim, né? Quando aconteceu essa questão, veio aqui uma parte política e está no direito da oposição, só que eu acho que a gente tem que ter muita seriedade em realmente ir na ponta dos assuntos e não transformar a questão num palanque político. Quando foi apresentado o texto, eu falei aqui diversas vezes, tecnicamente, como advogado e professor universitário que sou, que tinha erros nesse texto. Por quê? Porque o texto deveria ser sobre o contrato anterior, que pegaria a gestão anterior. E eu acho que ali teve um elemento político que foi colocado pelo partido, pelos autores, onde quis botar o novo prefeito de qualquer forma em relação a isso com um novo contrato. Só que não é uma questão de simplesmente colocar, você tem critérios técnicos. E eu disse, inclusive, que da forma como estava sendo feito, na minha visão, não passaria, tinha problemas jurídicos. E aí houve uma situação de um episódio político, com partidos políticos fazendo arte, dando a entender, manipulando a opinião pública, como se a gente fosse contrário ao assunto. E quero aqui deixar claro que eu sou advogado e professor universitário. Eu não posso, tecnicamente, fazer algo diferente daquilo que eu leciono, que eu falo em sala de aula. Então eu expliquei para a população. E fui, durante um tempo, atacado de uma forma muito injusta. A verdade veio. Veio um parecer técnico da Procuradoria da Casa, dizendo que aqueles fatos que eu abordei estavam corretos. Veio depois um novo parecer recorrendo novamente e houve uma entrada de uma ação na justiça onde a decisão judicial foi nesse sentido também. Então, assim, deixar claro que as investigações elas estão acontecendo, então temos que esperar os acontecimentos, os desdobramentos disso para que a gente possa pensar nas próximas atitudes, porque senão a gente vai fazer o quê? Um ato simplesmente político, inócuo, porque não vai conseguir seguir. Então eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade e deixar a minha posição. Acho que tem que ser feita uma investigação profunda e aqueles que porventura tiverem responsabilidade devem ser completamente tratados. Agora, a gente não pode colocar política na frente dos fatos. A gente não pode querer fazer e tumultuar as coisas fazendo um episódio de palanque político. Isso não é sensato, na minha opinião, e eu procuro sempre um caminho sensato fora dos extremos políticos. Bom, primeiramente uma questão de justiça, né? O vereador, que é o meu colega Alexandre Matias, que estava à frente da pasta no começo do ano, não foi exonerado, né? Ele pediu a exoneração. E dito isso, né? O objeto da merenda escolar aqui em Blumenau já é objeto de investigação perante o Ministério Público. E nós, com a responsabilidade que temos de legislar a nível municipal, o vereador é muito limitado na CPI. Nós, numa CPI, para que a população também saiba, nós podemos juntar fatos, dados, documentos, para que aí então o TCE e o Ministério Público iniciem uma investigação mais apurada. Então não há necessidade de fazer uma CPI da merenda escolar aqui, se já é objeto de investigação e fiscalização por parte do Ministério Público e do TCE. Foi uma decisão corajosa do prefeito Egídio Ferrari rescindir esse contrato naquele momento, né, porque parece que teve um aditivo em dezembro e foi solicitado mais um aditivo no começo do ano. Então ele entendeu que não seria, né, não estava batendo a conta ali, né? Então ele rescindiu esse contrato e contratou uma nova empresa que teve as suas dificuldades no começo, né? Porque nessa troca de empresas, a empresa que estava aqui tinha os funcionários, tinha que fazer a rescisão para que a nova empresa conseguisse pegar esses funcionários e incluí-los na sua folha de pagamentos, na sua organização empresarial, né, para que a questão da infraestrutura, da logística, né, que é tão necessária, porque Blumenau é uma cidade que tem 37 mil alunos na rede municipal. Então, esse começo foi difícil,
mas agora já está tudo normalizado e a merenda aí segue com qualidade em Blumenau. Pessoal, vocês puderam ver então a opinião dos vereadores sobre esse tema polêmico aqui de Blumenau. Quero que vocês comentem aqui no vídeo, deixem a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto, deixando aquele likezão monstro, se inscrevendo no canal, gostando de notificações porque vai ter muito conteúdo sobre política aqui no Blumenau. Valeu? Até mais!